Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jovelane Paula. Hoje vamos falar sobre o corpo humano. Mas lembrando, pessoal, sou professora de ciências aqui do SEMEAC. Estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês que estão estudando para a prova do Enseja, tá ok? Trouxe o conteúdo com base em células, sistemas, tecidos, assuntos esses que podem estar caindo aí na sua prova. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. O corpo humano, vamos conhecer como é o corpo humano. O corpo humano, ele é uma máquina perfeita, formada por um conjunto de sistemas que trabalham de maneira coordenada para garantir o seu funcionamento. Pessoal, como vocês viram, o corpo humano, ele é uma máquina incrível, eficiente, que tem um conjunto de sistemas, sistemas respiratórios, sistema nervoso, sistema digestório, sistemas esses, pessoal, que funcionam de uma forma coordenada para que o seu funcionamento, para que aconteça a sua sobrevivência. Então, os sistemas, ele vai desde um simples ato de respirar, até o mais complexo ato, que é o do pensamento. Então, o corpo humano é uma máquina incrível e a gente vai conhecer como ele funciona. Então, aqui na imagem vocês podem ver 3 sistemas, tá, pessoal? Trouxe aqui para vocês. Tem um sistema esquelético, que faz aí a sustentação do corpo. Tem um sistema muscular, que realiza os movimentos do corpo. Tem um sistema circulatório, que faz o transporte de nutrientes e oxigênios. E aqui na imagem tem uns órgãos essenciais, tá? Não estão todos aí, só alguns, tá? Então, olha só, vamos entender de onde, qual é o princípio, como é que é formado o corpo humano. Primeiro, pessoal, a gente é formado por células, tá? Inclusive, o nosso corpo é formado por aproximadamente 37 trilhões de células e que cada um possui funções específicas. Olha só que incrível, né? Acontece que o conjunto de células vai formar quem? Tecidos. Tá? Que, por sua vez, o conjunto de tecidos vai formar quem? Os órgãos. E o conjunto de órgãos vai formar quem? Sistemas, pessoal. E o conjunto de sistemas vai formar o organismo, no caso, nós, ou ser humano por completo. Tá ok? Então, acompanha aqui, ó. Cada um dos aspectos citados é o que chamamos de nível de organização do corpo humano, tá, pessoal? Todo esse processo aqui vai fazer parte do nível de organização do corpo humano. As células constituem a menor parte viva do nosso corpo, sendo consideradas as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos, como a gente viu aqui, tá? E o interessante também, pessoal, que a cada segundo o nosso corpo produz milhares de células novas. Por quê? Porque substitui aquelas que já morreram diariamente. E você nem percebe isso, né? Olha só como é que o corpo é incrível. Então, vamos começar. A gente viu que existem vários tipos de célula, Então, existe uma grande variedade de tipos celulares em nosso organismo. Algumas das principais células vão incluir essas. Pessoal, vocês estão observando a imagem? Viu que cada célula tem um formato diferente, consequentemente elas vão ter funções diferentes. Não estão todas aqui, eu trouxe só algumas para vocês, tá? Vamos começar. Neurônio é um tipo de célula. Qual é a função dela? São células nervosas responsáveis pela comunicação entre diferentes partes do corpo. Sim, é ela que manda a mensagem do ambiente exterior, até mesmo interno, até o cérebro. Por exemplo, eu trisco numa panela quente. Rapidamente eu tiro a minha mão. Por quê? Porque a célula nervosa mandou essa informação para o meu cérebro que aquela panela está quente e eu vou me queimar, eu vou me machucar. Então, eu tiro rapidamente. É uma informação? É uma informação. Quem é que manda essa informação? A célula nervosa, tá? O neurônio. Quais são outros tipos de células que temos aqui? Temos a hemácia, conhecida como glóbulos vermelhos, pessoal. Estão presentes no sangue, atuando no transporte de oxigênio pelo corpo, tá certo? Outro tipo de célula que temos aqui, leucócitos, pessoal. Os leucócitos são conhecidos como células brancas, diferente aqui, ó, das hemácias que são vermelhas, tá? Os leucócitos são células sanguíneas que trabalham na defesa
do organismo. Existem vários tipos de leucócito, pessoal. Quando eu falo defesa, ele atua na defesa contra vírus, bactéria, agentes invasores que estão tentando entrar no seu corpo. Quem entra são leucócitos, tá ok? Esse é um tipo de célula. Quais são os outros tipos de células que temos aqui? Célula epitelial, células que revestem, né, a superfície do corpo. Ela serve como uma barreira protetora do corpo, tá? Para não entrar aí esses agentes, tá? É um tipo de célula. E temos as células também conhecida como miócito. Olha só o formato dela, diferente, né? Ela constitui o músculo, tá, pessoal? Que fazem a formação dos músculos, tanto da perna como do braço. Está presente também no músculo do coração. Para quem sabe, o coração, ele é um músculo, tá? Existe também músculo no estômago. Então, essas células estão presentes nessas partes, nesses órgãos, tá certo? Contribuindo também para os movimentos voluntários e involuntários. Como assim, professora? No caso dos movimentos voluntários, mexendo o braço, eu tô querendo movimento voluntário, é o músculo que está fazendo. No caso dos movimentos involuntários, como é que atua isso? No coração, nos batimentos cardíacos. Você não tem controle dos teus batimentos, então é um movimento involuntário, tá? Então, para vocês verem, olha só a grandeza dessas células, né, que existem no nosso corpo. É claro que tem outros tipos de células também. Então, eu trouxe só algumas aqui para vocês, tá certo? Vamos falar aí dos órgãos, um pouco dos órgãos. Não são todos, tá? São só algumas. Como vocês podem ver, pessoal, existem vários tipos de órgãos. Acontece que existem aqueles que são essenciais à vida e aqueles que não são essenciais à vida. Professora, quais são aqueles que são essenciais e quais que não são essenciais? No caso dos essenciais, temos o coração. É claro, é óbvio, né? Sem ele a gente não vive. Temos os rins, que são essenciais, o cérebro também, tá certo? Os pulmões, todos esses são essenciais. E quais são aqueles que não são essenciais, que a gente consegue viver sem, tranquilamente? Temos o baço, é um órgão que a gente consegue viver sem. Vesícula biliar também é um órgão que a gente consegue viver sem. E tem os órgãos reprodutores. Sim, pessoal, no caso das mulheres, elas conseguem viver sem o útero, sem os ovários. São os órgãos, né, que não são essenciais. No caso dos homens, eles conseguem viver sem os testículos, sem a próstata, tá? São os órgãos que ele consegue viver aí sem eles, tá ok? Então, vamos falar um pouquinho aqui de alguns. Vamos lá. O cérebro, pessoal, ele controla as funções do corpo, incluindo o quê? Pensamentos, emoções e movimentos, tá certo? O coração, pessoal, garante o bombeamento do sangue pelo corpo, tá? O estômago, órgão do sistema digestório, em que ocorre o início da digestão das proteínas. Os rins, outro tipo de órgãos, garantem a filtragem do sangue e a formação da urina. A bexiga é um órgão que armazena a urina, tá? No caso dos intestinos, outro tipo de órgão, ele se divide em dois, pessoal. Temos dois tipos, temos o intestino delgado e o intestino grosso. No caso do delgado, ele completa a digestão e absorve a maioria dos nutrientes. O delgado, pessoal, é esse aqui da parte de dentro, tá? Olha só uma curiosidade, o intestino delgado, ele consegue chegar até mais de 7 metros de comprimento, isso dependendo da pessoa. E todo esse intestino é enrolado aí dentro de você. Interessante, né? O intestino grosso, por sua vez, ele vai absorver água e formar as fezes, tá? Esse é o órgão intestino. O fígado, outro órgão importante, produz a bile, que auxilia na digestão de gorduras e armazena a energia. Olha só que interessante também, o fígado, ele é o órgão, é o maior órgão interno do corpo humano, tá certo? E os pulmões, o que fala? Os pulmões, eles realizam as trocas gasosas, oxigênio e dióxido de carbono. No caso, os pulmões que fazem as trocas gasosas. A gente respira o quê? Oxigênio. E libera o quê? Gás carbônico. Quem faz isso são os pulmões, tá? E a gente vai entender melhor mais lá na frente, tá? E um outro órgão que eu trouxe aqui para vocês é conhecido como a tireoide. Ela produz hormônios que regulam o
metabolismo, tá, pessoal? Então, esses são alguns órgãos que vocês, para ficarem por dentro, que possivelmente pode estar caindo aí na prova de vocês, tá ok? Vamos seguindo com a nossa aula. Dessa vez, vamos falar sobre tecidos do corpo humano. O corpo humano, ele apresenta 4 tipos, tá, pessoal, básicos de tecido, conhecidos como epitelial, conjuntivo, muscular e tecido nervoso. Vamos falar um pouquinho de cada um? Olha só, o tecido conjuntivo, como vocês estão vendo aí na imagem, ele é responsável pela sustentação. Por exemplo, o tecido conjuntivo, ele é como se fosse uma cola que une tudo, né, para manter todo mundo ali no lugar. Por exemplo, o sangue, ele é um tecido conjuntivo. Ele é considerado um tecido conjuntivo líquido, tá, pessoal? Mas ele é um tecido conjuntivo. Cartilagem é um tecido conjuntivo. Ossos é um tecido. E a gordura também é considerado um tecido conjuntivo. Todos ali com a função de sustentação. Próximo tecido, pessoal, conhecido como tecido epitelial. Olha só, reveste superfícies internas e externas do corpo, tá? Ele ali tá tanto por dentro como por fora. É uma capa protetora do nosso corpo, tá? Tecido epitelial. Tecido muscular, o nome também já fala por si só. É um músculo, né, especializado na contração dos músculos, nos nossos movimentos, tá ok? Tecido muscular. Ele é responsável por contrair e relaxar o músculo, tá ok? E por último, temos o conhecido tecido nervoso. Olha só aí a célula nervosa. Responsável pela comunicação entre as diferentes partes do corpo. Lembra que eu falei, quando uma pessoa trisca em algo quente, quem é que manda essa informação? Célula nervosa, que está presente onde? No tecido nervoso, tá ok? Então essa aí é um pouco falando sobre o tecido nervoso. Agora vamos falar sobre sistemas, pessoal. Olha só a variedade de sistemas que o nosso corpo tem. Então o corpo humano, ele tem vários sistemas e cada um possui características e especificidades. É como se o nosso organismo como um todo fosse uma máquina e cada sistema fosse uma engrenagem que vai funcionando até alcançar o seu objetivo. Pessoal, não vai dar para falar de todos os sistemas nessa aula. Vamos conhecer 3, tá? Mas olhando aqui, a gente vai conhecer aqui, ó. Existe o sistema cardiovascular, tá certo? Temos o sistema respiratório, existe o sistema digestório, o nervoso, o endócrino, o excretor e o urinário, pessoal, é o mesmo, tá? Tem o esquelético, o muscular, imunológico e o linfático. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o sistema respiratório, o digestório, tá? E o excretor, o urinário, ou conhecido também como urinário, tá? Esses 3 sistemas. A gente vai conhecer como é que funciona. Vamos lá para o primeiro. Sistema digestório. Olha aqui na imagem quais são os órgãos que fazem parte desse sistema. Bastante, né? Mas não se assuste não, pessoal, tá? Vai estudando aí que vai dar certo. O sistema digestório, ele é responsável pela digestão dos alimentos, transformando-os em moléculas menores, que serão absorvidas pelo organismo e pela eliminação dos resíduos, tá? Olha só, a gente sabe que a gente come, né, a comida para obter nutrientes. Só que a digestão, ela já começa na boca. Sim, a partir do momento que a gente coloca a comida na boca, a gente faz o processo de mastigação. E nele já se mistura a saliva. Ali já começa a digestão. Aquela comida que você está mastigando se transforma em um bolo alimentar. É esse nome que recebe, bolo alimentar. Esse bolo alimentar vai descendo pelo seu esôfago, passa pela faringe, tá? E desce pelo seu esôfago até chegar o estômago. Pessoal, aqui, aquele bolo alimentar vai sofrer a ação dos ácidos gástricos, né? Que vai fazer a quebra das proteínas para melhor absorvê-las, tá? No caso aqui, a gente vai ter a ajuda do fígado, da vesícula biliar e do pâncreas. Sim, pessoal, esses órgãos fazem parte do sistema digestório. No caso, o fígado, ele vai fazer a produção da bile. A bile, ela é responsável por quebrar a gordura que a gente come, então é muito importante.
A vesícula biliar, por sua vez, ela guarda essa bile produzida pelo fígado. Ela vai guardar, ela vai concentrar aquela bile para ser usada posteriormente. E o pâncreas, ele tem duas funções. Ele ajuda no processo de digestão e ele também faz a produção de insulina, tá? Aquela insulina onde controla o açúcar no sangue. No caso, quando o pâncreas ele não produz insulina suficiente, a pessoa desenvolve diabetes. Tem o diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, tá certo? Então, o pâncreas ele tem essas duas funções, ajudar na digestão e produzir insulina, tá ok? Seguindo aqui o processo digestório, do estômago ele vai para o intestino delgado, tá? É aqui, pessoal, ocorre a principal, né, uma das principais fases da digestão, porque é aqui que vai ocorrer a absorção dos nutrientes, e esses nutrientes vão para o sangue, tá? É aqui que acontece. Seguindo ali, aquele alimento que o corpo está absorvendo, né? Ele segue para o intestino grosso, pessoal. Sim, aquele alimento vai seguindo aqui. A função do intestino grosso é reabsorver a água que não foi absorvida lá nas etapas da digestão, tá? Então, aqui ele já consegue reabsorver melhor. Nesse intestino grosso começa a formação das fezes, sim, do alimento que o corpo não precisa mais e quer eliminar. Sendo aí a etapa final pelo reto, né? Passando pelo reto e o ânus, tá? Então, esse aí é o sistema digestório. Acontece que o sistema digestório também pode desenvolver certas doenças conhecidas como cirrose hepática. Ela vai atacar quem? O fígado, tá, pessoal? Cirrose hepática, ele é uma causa ocasionada por uma pessoa que bebe álcool exageradamente, tá? De uma forma exagerada. Ele consome bastante álcool, então causa cirrose hepática. E temos também a gastrite, outra doença digestiva. O que causa gastrite, pessoal, é má alimentação, estresse, até mesmo certos medicamentos podem estar ocasionando gastrite, tá ok? Então, cuide aí da sua alimentação, do seu corpo, que não tem isso. Vamos lá para o próximo sistema, esse aqui é tranquilo, rápido, tá? Olha só, o sistema respiratório, pessoal, é responsável por fornecer oxigênio e remover o gás carbônico do organismo. Todas as células do corpo humano executam a respiração celular, tá? Então, aqui são os órgãos que fazem parte do sistema respiratório, tá? Temos a cavidade nasal, temos aqui a traqueia, que manda aí o ar para os nossos pulmões, tá certo? Aqui dentro dos pulmões temos os brônquios e os bronquíolos. E lá no final dos bronquíolos temos conhecidos alvéolos pulmonares. São aqui que fazem a realização das trocas gasosas. Trocas gasosas é o quê? Do oxigênio pelo gás carbônico. Tá ok? É claro que pode também desenvolver problemas respiratórios. Doenças conhecidas como a asma, tá? Ela afeta o sistema respiratório, bronquite, bronquiolite. Bronquiolite ele ocasiona mais em bebês, onde o sistema respiratório ainda está se desenvolvendo, tá? Temos a sinusite, rinite e pneumonia, que ataca os pulmões, tá? Então, essas são algumas doenças que podem estar afetando o sistema respiratório, tá ok? Próximo sistema, temos o sistema urinário, pessoal. É o sistema responsável por produzir, armazenar e eliminar a urina. Juntamente com os outros sistemas do organismo, colabora para a homeostase, tá? Aqui no sistema urinário temos 2 rins, tá certo? 2 uréteres, tá? Uréter, uma bexiga e uma uretra, tá? Então, esse aí é o sistema urinário. Falar um pouquinho das doenças aí, rapidinho. Doenças urinárias, conhecidas como incontinência urinária, quando a pessoa não tem o controle da bexiga, né? Isso afeta muito mais as grávidas, tá? Temos a infecção urinária, são ocasionadas por micro-organismos como bactérias e fungos,
tá? Pode causar ardência, urinar, dor, febre, tem que ter cuidado, tá? Temos a insuficiência renal, é quando os rins não conseguem filtrar o sangue, tá? E isso vai dificultar para eliminar substâncias nocivas do corpo, tá ok? Esse é um tipo de doença. Temos a doença renal crônica, tá? Tem que ficar bastante alerta, fazer exame, pessoal, porque essa doença renal crônica, ela não emite sinais de que está acontecendo. O que é a doença renal crônica? É quando o seu rim está quase parando. Ele não emite sinais, não emite dor, então tu só percebe quando ele já está no fim da sua funcionalidade, tá? Então tem que ter cuidado aí. E por último, os cálculos renais, conhecidos como pedras nos rins, tá? É sério também, tem que beber bastante água para isso não acontecer, tá? Então, aí são algumas doenças que pode causar, né, no sistema urinário, tá ok? Bom, pessoal, esses são os 3 sistemas. Agora vamos fazer umas questões rapidinho aqui para você fixar esse conhecimento aí e como esse conteúdo pode cair na prova de vocês. Olha só, pessoal. Questão 1. Essa é uma questão de ciências naturais, caiu na prova do Enseja 2020, olha só. A silicose, ele é uma doença relacionada a determinadas profissões, como a mineração de granito e a construção civil, entre outras, que envolve o manuseio de pó de sílica. A consequência da falta de cuidados nesse manuseio é o aparecimento de doenças pulmonares nos trabalhadores, em função da inalação frequente do pó, né, desse pó. O trabalhador que entra em contato com pó de sílica durante muitos anos poderá desenvolver essa doença, que afetará diretamente o sistema, pessoal. Que sistema está sendo afetado? Alternativa A é o sistema excretor. Alternativa B é o sistema circulatório. Alternativa C é o respiratório. Ou alternativa D é o digestório. Pessoal, conhecendo aí todos esses sistemas, a gente já o próprio enunciado ele já dá a resposta. Ele está falando aí doenças pulmonares. Qual desses sistemas tem o pulmão, o órgão, né, pulmão no seu sistema? Sistema respiratório, né, pessoal? Opa, sistema respiratório é o nosso gabarito, tá ok? Questão 2, pessoal, olha só. Isso é uma questão de ciências naturais do que caiu no Enseja 2018. Segundo observações médicas, o cigarro tem ação nociva sobre todos os órgãos dos aparelhos digestórios, que está representado na figura. Olha aí, ó. Os fumantes têm propensão a desenvolver gastrite, que pode evoluir para úlcera. O órgão que apresenta a propensão ao desenvolvimento da doença citada, a gastrite, no texto está representado pelo número. Pessoal, aonde que a gastrite vai afetar? Aí você tem que conhecer, né, cada etapa aí. É na boca? É no esôfago? É no estômago ou é no intestino delgado? É no estômago, né, pessoal? Lembra que eu falei? Então, o nosso gabarito é a alternativa C, tá ok? Vamos para a última questão para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Olha só, questão 3. Essa questão caiu na prova do Enseja 2017. Em um exame de rotina, uma pessoa foi diagnosticada com diabetes. Ao chegar em casa e contar para sua irmã, ele disse: "Isso é problema no sangue." Na verdade, o exame de sangue detecta a doença, mas esta ocorre em virtude de mau funcionamento de um órgão do corpo. Eu falei isso na aula. Você lembra de qual é o órgão que produz essa substância? Olha só, qual é o órgão, pessoal? Alternativa A é o pâncreas, responsável pela produção de insulina. B, vesícula, responsável pelo armazenamento da bile. C, é o fígado, responsável pelo metabolismo de substâncias. Ou D, é o baço, responsável pela destruição das células sanguíneas. E aí, pessoal, eu falei, né, foi até no sistema digestório, que é o pâncreas, né, responsável aí pela produção de insulina, que controla, né, o açúcar no sangue. E quando ele está em mau funcionamento, pode ocasionar a diabetes. Então, nosso gabarito é a alternativa A,
tá, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham acertado essas questões. Se não acertou, dá uma volta na aula, revisa, anota, pesquisa, que vocês vão se dar bem na prova, tá certo? Então a gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau!